Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Café Teológico desta manhã. Você que está nos assistindo agora ou posteriormente, você é muito bem-vindo, porque vamos mais uma vez juntos estudar a Palavra de Deus. Você que nos acompanha através desta live neste momento, vai preparando a sua Bíblia, pegue o seu café, senta aí e vem junto comigo estudar mais um salmo. Salmoterapia para o dia de hoje. Você cresce comigo, aprende também, todos nós, eu e você, juntos aqui em torno da palavra de Deus, e assim Cristo falará a nós mais uma vez por meio de sua palavra. Você é o nosso convidado a permanecer conosco nesta manhã de sábado, hoje dia 27 de setembro de 2025. Vamos mais uma vez trazendo para vocês conteúdo bem bacana aí, que com certeza você vai crescer comigo e aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. E eu convido você para pegar aí o Salmo 68, então vamos estudar mais um pouco este salmo que mais uma vez lhes apresento nesta manhã. Convido você então, como é de praxe, nosso cafezinho está aqui preparado, pegando a Bíblia em uma mão, café em outra, e vamos seguindo então com o nosso estudo. Hoje o Salmo 68, então este salmo ele é um pouco mais longo, 35 versículos, algumas divisões que logo mais iremos mencionar para você. E este salmo é um salmo onde Deus que dá a vitória. Então você que está aí comigo é mais uma vez chamado a acompanhar esta transmissão, ok? Eu quero convidar você a acompanhar e também compartilhar. Vou fazer isso agora aqui na minha rede social e você faz aí, neste momento que está nos acompanhando, mais uma vez você é convidado a também compartilhar. Eu compartilho aqui, você compartilha aí na sua rede social. Convido também para você para trazer outras pessoas, compartilhando lá na sua família, seus amigos, enfim, como você quiser. Você já sabe que a gente precisa, como ordem que Jesus nos deu, também semear esta palavra a tantas pessoas que estão nos acompanhando e sempre nos acompanham através das redes sociais, ok? Vamos lá então, compartilhando agora, acabei de compartilhar. Abraço quem está chegando aí, Reginaldo, dizendo primavera fria, bom para o chimarrão. É isso aí, por que não chimarrão também nesta manhã? Abraço, Reginaldo, obrigado pela companhia. Arno Piper está conosco também. Bom dia, pastor, a todos de Jaru, Rondônia, isso? Abraço, Arno, Deus abençoe aos nossos irmãos em Rondônia. Hoje convidamos então vocês para estar conosco aqui e compartilhar e também se alimentar com esta palavra que eu quero trazer para você nesta manhã, no dia de hoje, ok? Vamos então, lembrando mais uma vez, este é o Café Teológico, todos os sábados estamos aqui estudando um salmo com você, hoje Salmo 68, o da semana passada foi postado ontem, já está lá no Instagram, está lá no YouTube, no canal da Pense Nisso, aproveite e já se inscreva por lá, e aproveite também a seguir-nos nas redes sociais, você que ainda não segue, você que está nos acompanhando, muito importante que você acompanhe e seja também aquele que se beneficie com os trabalhos que fazemos aqui dia a dia com a Rede Pense Nisso de Comunicação. Para quem não sabe, a revista e site é o website e é também a nossa web rádio que já está para 160 mil ouvintes, trazendo para você sempre conteúdo bem bacana, estudos, podcasts, reflexões, cultos, notícias e a boa música cristã 24 horas no ar. Baixe o aplicativo e tem no seu smartphone. É grátis. Pense nisso.webradiosite.com. Você tem a oportunidade de fazer isso também, de ter, compartilhar e programar até mesmo através do aplicativo. Você programa ali a programação que mais lhe apraz, o tempo que você pode ouvir, você pode programar ali no alarme do aplicativo e automaticamente a gente tem mais uma vez a alegria de transmitir para você e entregar para você os conteúdos que são transmitidos dia a dia, já há mais de 5 anos, já vai para 5 anos e meio, estamos aqui compartilhando a boa nova através da Web Rádio Pense Nisso. Você é nosso apoiador quando também assina a Pense Nisso, a nossa revista, que é o carro-chefe, que a revista já tem 8 anos, está circulando aí, está chegando aí mais uma edição, a edição 35ª, essa edição que vai sempre mais uma vez estudando assuntos da atualidade para que você possa também conhecer a palavra de Deus e junto estar conosco. Se você ainda não é assinante, assine pensenissteologica.com/loja ou diretamente no WhatsApp, você pode me chamar lá, que é o 53999-014822. Assine e você vai estar colaborando com os trabalhos de missão que fazemos
pelas redes sociais, pelo site, pela nossa revista, pela nossa web rádio e também apoiando o trabalho de capelania hospitalar, prisional, missão de encruzilhada e tantas coisas que fazemos com a sua assinatura. Colabore, assine, não deixe de fazer. É também um convite que eu lhe faço, incentivo você a assinar também como igreja, como departamento de servas, leigos, jovens, tem uma assinatura com você e leia. Pode assinar a versão digital, a versão impressa. Lembrando, a versão digital você ganha 70% de desconto, ok? Então fica aí um incentivo para você mais uma vez. É um trabalho bem bacana que já ao longo de 8 anos estamos seguindo, sempre levando a palavra de Deus a quantos conseguirmos, ok? E você, nosso parceiro, no simples fato de compartilhar e levar também essa boa nova a outras pessoas. Muito bem. Cafezinho nesta manhã fria aqui ainda em Canguçu. Estava marcando ontem à noite 10 graus ainda, primavera fria, como diz a Reginalda aí. E você também sabe que café faz bem para a saúde, ajuda a aquecer. E você é convidado também a adquirir, porque esse é o nosso apoiador cultural aí, você que já conhece Frutilentos Café, siga-nos no Instagram, faça seu pedido, café de qualidade, café especial, vindo das montanhas capixabas para você. Entregamos onde você estiver nos ouvindo e assistindo nesta manhã pela nossa web rádio ou por esta live, ok? Vamos entregar para você o café que vem lá da família Krause, Gerim, especial demais, ok? Abraço também para Ivani Bihaus Ledebur. Bom dia, pastor. Com a graça de Deus estamos assistindo. Deus abençoe. Obrigado. Também a Dali Pribe. Bom dia. Estou assistindo. Bom final de semana para você também. Vamos lá então. Salmo de hoje. Nós temos a alegria de sempre compartilhar um salmo com você. Por isso que é salmoterapia. Já foram 67, hoje é o 68. Falando então de Deus dá a vitória. É um hino de louvor, esse salmo novamente é escrito por Davi. Lembrem-se sempre que nesse salmo Deus aparece como um cavaleiro vitorioso, ou seja, alguém que tem poder, glória, vem para guerrear contra os seus inimigos. Esta é a linguagem poética que está por trás do salmo 68. Vamos reparti-lo assim como o original é. Veja que do versículo 1 ao versículo 3 há uma divisão, versículo 4 outra, versículo 5 até 6 é outra, do 7 a 10 também é uma divisão, do 11 até o versículo 14 a outra, do 15 ao 16 outra, divisão também do versículo 17 a 20, divisão também do versículo 19 até 23, e também uma divisão do 24 ao 27, a outra divisão do versículo 28 a 31, e encerrando com a divisão 32 a 35. A gente chamaria isso de blocos. Cada bloco a gente poderia resumir em uma palavra. E presta atenção aí que eu vou trazer para você. Iniciando a leitura, acompanhe a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, senta aí e tire esse momento para você. Abraço para a Roberta Ciffer, está conosco. Bom dia para você também. Vamos lá então. Diz assim: Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Então esta é a primeira divisão, o primeiro bloco, versículo 1 a 3. Poderíamos resumir este bloco, o primeiro deles, dizendo assim: o que Deus faz? Veja que a linguagem é que Deus ele espalha os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Aqueles que não querem saber de Deus. Não somente o diabo, enfim. Quem não quer saber de Deus se torna inimigo de Deus. Obviamente que ele sofrerá aquilo que o salmista, de uma linguagem poética, que nos apresenta. Que Deus os espalha como fumaça. Uma porque a vida de todos nós, a sua e a minha, e também das pessoas más, que não querem saber de Deus, uma outra tradução traria os ímpios e os justos. Quem é uma pessoa ímpia? Aquele que está longe de Deus, que não quer saber de Deus. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados por Jesus, pelo próprio Deus, que enviou Jesus a nós. Então, este é o contraponto aí. Aqueles que não querem saber de Deus, como a NTLH diz, os maus,
Estes são espalhados como fumaça, porque a vida destes, a sua e a minha, também elas estão na mão de Deus. Eu sempre digo assim, se uma pessoa que Deus criou, essa está se rebelando, não quer saber de Deus, não o adora, não crê nele, o que vai acontecer? De um certo momento da vida, Deus irá tirá-la da sua função ou tirar do seu propósito para o qual foi criado. Porque todos nós, homens e mulheres, fomos criados para adorar o único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Neste salmo se apresenta como um Deus guerreiro que vem para guerrear e destruir os seus inimigos, porque ele tem poder e glória. Então veja o que ele faz. Por outro lado, nós temos aqui que os bons, ou seja, esses ficam contentes. Veja que ele vai mencionar o seguinte: estes eles ficam contentes porque se alegram na presença de Deus, cheios de alegria, eles cantam hinos. Então, se por um lado tem pessoas que temem a Deus e creem nele, por outro lado tem aqueles que se rebelam contra Deus. Vamos entender o seguinte: a vida de todos está nas mãos de Deus. E se essas pessoas não estão cumprindo com seu propósito, Deus, como diz lá, os espalha como fumaça. O que faz a fumaça? A fumaça, ela sai de um fogo, onde a fumaça é fogo. Então, ela sai, vai, some por aí, você não vê mais, não dá para recolher a fumaça. A fumaça ela é dissipada com o vento. Assim também os que não querem saber de Deus serão dissipados, em outras palavras, serão destruídos, não existirão mais. E a gente sabe disso, que Deus assim o fará. E ainda hoje é tempo de graça, tempo de oportunidade de se arrepender e voltar para Deus, para sermos chamados, como o Salmo diz aqui, os bons. Abraço quem está conosco também, para a Cláudia Esther Fofo, bom dia para você, bom dia Carlos Plummer, bom dia Martim Veig, muito bom. Estamos aí no Café Teológico, Salmo 68, abra na sua Bíblia. O segundo bloco é o versículo 4 do Salmo. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. Veja que Deus sempre se apresenta aqui, essa linguagem poética, como aquele que está montado nas nuvens, que é o cavaleiro que vem para guerrear. Seria esta mais a linguagem poética. O seu nome é Senhor, alegrem na sua presença, porque ele é o Rei, o Todo-Poderoso, que julga as nações. O versículo 5 até 6 é o terceiro bloco, que fala aquilo que Deus faz. Veja bem, Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Naquela época eram as pessoas mais vulneráveis, não havia auxílio social, não havia nenhum benefício, nenhuma ONG ou entidade que cuidasse deles. O único que podia socorrer era Deus, por meio daquilo que ele faz através dos seus. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros, para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. De novo, aqui você tem os dois lados, o contraponto. O que Deus faz com o necessitado, com o órfão, com a viúva, e por outro lado, o que Deus faz com aqueles que se revoltam contra ele. Então, de certa forma, nós temos aí uma palavra, poderíamos resumir esse terceiro bloco, é cuidado de Deus para com os seus filhos. Aqueles que o temem, que creem nele. Aqueles que se revoltam, eles vão morar numa terra distante. Não que serão abandonados, mas serão dispersos. Deus ainda continua olhando para eles, no sentido de trazê-los de volta, ainda que vivemos no tempo da graça. Mas o detalhe é que quem é filho de Deus, quem crê nele e é batizado no nome dele, tem privilégios, porque Deus, ele cuida daqueles que são marginalizados, como o texto aqui diz, dos abandonados. Vamos adiante, nós temos então versículos 7 até 10, seria o quarto bloco. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu. E o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada.
O teu povo fez nessa terra o seu lar, com a sua bondade cuidaste dos pobres. Aqui é uma menção, quando diz aqui no versículo 8, tu fizesse cair muita chuva, aquilo que Deus fez lá no dilúvio, que Deus ele renovou a terra cansada. Mas também lembra que Deus fez a terra tremer, o céu derramou chuva. Então, a gente lembra, ele menciona aqui também a vinda de Deus no Sinai, esse Deus que se apresentou a Moisés no Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas da lei, onde ele recebeu a lei de Deus e as tábuas da lei, caminhou com o povo por muito tempo, sempre lembrando que ali estava a presença de Deus, como é também chamado no Antigo Testamento da Arca da Aliança, onde havia as tábuas da lei, o povo carregava de um lado ao outro, na certeza de que a sua lei, a sua palavra que estava entre eles, era literalmente a presença de Deus entre o povo. Então, podemos lembrar mais uma vez, Deus é aquele que conduziu o povo e também cuidou dos pobres, dos necessitados, no decorrer da trajetória deles. Isso é importante a gente lembrar mais uma vez, que esse Deus a quem nós tememos, ele é aquele que não só cuida, mas é aquele que sustenta, é aquele que salva, é aquele que faz com que a terra seja renovada pelo seu amor e graça. Muito bem, estamos no Salmo 68, Café Teológico de hoje. Quem chegou ainda, temos aí Ivani Hatke, bom dia, Delaine Matos também conosco. Não deixe de compartilhar esse conhecimento, alguém precisa ouvir ele, e você pode ser um instrumento de Deus a semear esta palavra também. Versículo 11 até o versículo 14 seria então, nós temos aqui o quinto bloco. A divisão que o autor assim o fez, a gente tem essa divisão. O Deus que põe ordem nas coisas, essa seria então a menção neste bloco. O Senhor deu uma ordem, muitas mulheres levaram esta notícia. Os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa as mulheres repartiram o que haviam sido tirado dos inimigos. A menção aqui é de novo daquela fuga que Deus deu a eles quando eles eram escravos do Egito. Repartiram aquilo que havia sido tirado dos seus inimigos. Quem eram os inimigos do povo de Israel? Ali eram os egípcios até então. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro, porque é que no dia da batalha alguns soldados ficaram no curral das ovelhas. É uma pergunta, né? E aí, no versículo 14, quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve até no Monte Salmão. Um Deus que coloca ordem nas coisas é o mesmo Senhor que faz com que pessoas, até mesmo naquela época, como as mulheres eram pessoas que talvez não tinham vez e voz, Deus as usa para manifestar a sua glória e o seu poder e serem também testemunhas daquilo que Deus fez. A gente sabe disso também através da notícia da ressurreição. Quem foram as primeiras a compartilhar a boa nova da ressurreição foram mulheres. E a gente entende de novo que a Bíblia ela nunca traz preconceito, menosprezo para os menos favorecidos, para aqueles que são marginalizados numa sociedade onde há tantas divisões. Veja que Deus dá ordem, Deus cuida, Deus salva e Deus usa também. Isso é importante a gente lembrar, que Ele usa pessoas que muitas vezes são marginalizadas na sociedade, porém Deus as usa com grandes propósitos e são bênçãos nas mãos de Deus. Então, a vitória de Israel na conquista de Canaã, quando eles atravessaram o deserto e chegou naquela terra onde Deus daria a eles, essa vitória, então, fez com que eles chegassem num local onde já haviam pessoas habitando. Essas pessoas, assim, elas precisaram sair de lá para que eles pudessem habitar. Talvez você pense, mas então Deus é injusto, Ele tirou um povo que já morava lá em Canaã para que o seu povo habitasse. Mas entenda que sempre quando Deus tem propósito e quer usar pessoas, Ele quer também
e faz com que a sua terra, o lugar onde muitas vezes há pessoas que não o temem, não creem nele, Deus tira para dar aos seus. Porque o céu e a terra e tudo que neles há é do Senhor. Então ele tira e coloca quem ele quiser, onde ele melhor lhe apraz. E é isso que aconteceu, né? Por mais que haviam pessoas já lá em Canaã, e Deus fez com que o povo atravessasse o deserto, chegasse naquele povo, haviam lá os cananeus, eles foram dispersos para que os israelitas chegassem e dominassem aquele povo lá. E Deus deu a vitória a ele, então a gente vê que isso também está nas entrelinhas do Salmo, quando ele diz assim, eles pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro, porque no dia da batalha alguns soldados ficaram no curral das ovelhas? Pergunta, é uma pergunta retórica ali. Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Salmão. Deus espalha para que venha aquilo que aqui é mencionado de neve, numa figura bem poética. Deus fez com que esse povo, como neve, viesse e dominasse aquele território. A gente sabe que quando a neve cai, ela não escolhe assim, eu vou cair aqui, eu vou cair lá. Ela cai, domina e tampa tudo, pastagens, plantas grandes, pequenas, mostrando de novo aquilo que Deus Todo-Poderoso fez. Ele espalhou os reis que lá haviam, os cananeus, para que o povo habitasse ali e cobrisse aquela terra como uma neve no Monte Salmão. Veja, este é mais um bloco, então vamos para o sexto aqui, versículo 15 a 18. Quem está conosco aí vai acompanhando aí o Salmo 68, é um salmo de 35 versículos. Eu já disse lá no início que há divisões, há blocos dentro do salmo, onde até mesmo para compreendermos, e por que não dizer, há uns pequenos intervalos nos versículos para que você dê uma respirada, mastigue o conteúdo e você também aprenda um pouco mais. Versículo 17 e 18 seria o sexto bloco, né? Com os seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus o Senhor veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. Deus desceu através de sua lei, sua majestade ali foi mostrada, foi vista por Moisés e os demais que olhavam para o monte. Deus desceu e o Senhor subiu nos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes, até mesmo os homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. Então, o que ele está dizendo aqui? Aquilo que eu disse antes. Deus desceu, através de sua lei, que entrega a Moisés. Esse povo peregrinou por 40 anos no deserto até chegar numa terra, a Canaã, que fora prometida, que ali foi conquistada. E Deus ali, ele levou consigo muitos prisioneiros, ou seja, ele mostrou quem manda no pedaço. Seriam essas talvez as melhores palavras. E, assim, os homens rebeldes, Deus espalhou, tirou dali, e o Senhor, assim, deu essa terra ao seu povo, os israelitas. Versículo 19 até o versículo 23. Nós temos aqui o versículo, esse mais um bloco, que vai falar, então, do suporte que Deus dá. Esse é talvez a passagem do Salmo que a gente mais lembra, que às vezes é citada em dias difíceis da vida. Olha só, versículo 19. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados. Deus, o Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, para que vocês se banham no sangue deles e os cães de vocês possam lamber sangue à vontade. Olha que linguagem, né? Pesada que a gente vê aqui, né? Talvez se isso fosse dito hoje numa TV aberta, isso colocaria lá imagens fortes. Porque aqui é uma palavra forte, uma palavra onde diz assim, primeiro que Deus ele carrega as nossas cargas. Isso é muito agradável a nós, isso nos soa bem, porque Deus é aquele que nos sustenta.
Então, assim como ele sustentou o povo, ele carrega os nossos fardos pesados, sejam eles quais forem na sua vida, sejam eles físicos, emocionais, dores, perdas, enfim. Ele é um Deus que carrega. Por outro lado, ele também dá a salvação, assim como ele deu, ele continua dando a salvação dia a dia a nós. Veja que ele continua suportando, ou seja, segurando e carregando seu povo em seus ombros. E aí a gente tem o versículo que segue dizendo assim, o que Deus vai fazer com seus inimigos? De novo, voltemos para o início. Quem são os inimigos de Deus? Aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não creem em seu nome, aqueles que estão nem aí para as coisas de Deus. Esse é um cuidado que a gente precisa ter para que a gente não se coloque como inimigo de Deus quando você é rebelde, não está nem aí para as coisas de Deus. Não ouve a sua palavra, não mantém uma comunhão com Ele, não vá para a igreja, talvez você está se colocando como inimigo de Deus. Só cuide. E aí o que Deus vai fazer com os seus inimigos? Aqueles que temem permanecer em seus pecados, esses são os inimigos de Deus, o texto vai dizer. Deus então disse que ele vai trazer os seus inimigos de volta da terra de Bazã. A terra de Bazã, então, ela pode ser uma referência ao Monte Hermon, onde os cananeus Bazã, onde haviam, pensavam ser a morada dos deuses. Então, do Monte Bazã, eu os farei voltar às profundezas do mar. A gente vê de novo aqui um detalhe muito interessante, que nos ensina que, por mais que as pessoas tinham medo daquele monte, especialmente os cananeus, que não acreditavam nesse Deus verdadeiro, qual nós também cremos, é importante a gente mencionar de novo aquilo que eles criam, mas de lá de onde eles temiam que talvez estavam os deuses daquele monte, Deus diz assim, eu farei com que os seus inimigos caiam de joelhos, porque Deus, o Senhor, nos diz, eu trarei os inimigos de volta ao Monte Bazã, eu os farei voltar às profundezas do oceano. Ou seja, aquele monte onde eles temiam que lá estariam os deuses, Deus viria para julgá-los. Para que vocês se banhem no sangue deles e os cães de vocês possam lamber sangue à vontade. Olha que palavra forte. Uma linguagem poética, Deus está falando assim, eu vou destruí-los e vocês verão a derrota desses seus inimigos. Vamos a mais um bloco, sétimo bloco, 24 a 27, versículo do Salmo 68. Ó Deus, todos veem a tua marcha de vitória, o desfile de Deus, o seu rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente, os músicos atrás, no meio estão as moças tocando tamboris. Louvem a Deus na reunião do seu povo, louvem a Deus, o Senhor, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, o menor das tribos, depois vem os líderes de Judá com o seu grupo, e em seguida os líderes de Zebulon e de Naftali. Então, a marcha de vitória seria esta palavra que resume mais este bloco. Qual a marcha de Deus está indo? Isso era muito comum se ver como os reis na época, quando eles voltavam de uma batalha, de uma guerra, e eles voltavam vitoriosos, então tinha marcha de vitória. Muitas vezes entrava na cidade desta forma aí. Muitos cantores iam à frente tocando músicas, alguns dos seus inimigos iam na frente, amarrados, dizendo assim, aqui está o nosso prêmio, a nossa vitória sobre estes. E aí acontece então essa marcha de vitória, Deus faria, como diz aqui, não é que Deus fará em um momento da história, mas isso mostra de novo que Deus vem em uma marcha de vitória, mostrando que Ele é rei, Ele é vencedor sobre todos os seus inimigos. Então não é inimigo de Deus que o vença. Isso nos mostra de novo que essa confiança os israelitas tinham na certeza de que Ele tinha um Deus que iria trazê-los inimigos, como diz o gaúcho, cabresteado. Esta é a figura de linguagem, porque aí vem como é que seguiria a ordem desta entrada triunfal do rei, que é Deus, vitorioso sobre os seus inimigos. Tudo sem dúvida uma figura de linguagem para que a gente entenda como era feito lá atrás e também como Deus é vencedor ainda hoje sobre os seus inimigos.
Versículo 28 a 31, temos então assim: mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado a nosso favor. O seu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti. Repreende o Egito, aquela fera de canaviais. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros com os seus bezerros, até que elas se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalha os povos que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito, e os etíopes, com as mãos levantadas, orarão a ti, ó Deus. Esse é um pedido, por que não dizer uma oração, que também os israelitas não somente faziam, cantavam, os salmos eram cantados, faziam para que Deus mostrasse a eles que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei poderoso. E os israelitas, e nós também sabemos que Deus tem poder para fazer toda e qualquer nação se curvar diante de si. Eles virão, então, todos os cantos do Egito, os etíopes, eles virão reverenciando o único Deus que é a vida, que é verdadeiro e que assim precisa ser temido. Mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado a nosso favor, porque esse mesmo poder os seus filhos são beneficiados, assim como os israelitas eram. Todo aquele que crê e confessa o único Deus, o Senhor, como seu Senhor, é beneficiado nesse seu poder. E, de novo, a gente vê aqui uma oração muito bonita e poderíamos até usá-la para os nossos dias. A gente sabe que há muitas nações, povos que não creem em Deus. Mas, por que não pedir também, repreende aquelas pessoas, ó Deus, repreende as nações, aquelas manadas de touros, ou seja, aqueles que são ferozes, que muitas vezes querem lutar e querem vencer pelo seu próprio poder, façam que todos se curvem diante da sua presença e te adorem como o único Deus de poder e Rei que o é. E vamos encerrando então com o versículo 32 a 35, que vai lembrar o quê? Mais um bloco aí, um louvor, um pedido de gratidão e louvor a Deus. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações, cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Ele segue, anuncia o poder de Deus, a majestade dele está sobre o povo de Israel e a sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu tempo, Deus de Israel dá força e poder ao seu povo, louvem a Deus. Então esse bloco ele encerra dizendo assim: todas as nações, todas as pessoas, você e eu, cantem hinos de louvor, louvem a Deus. Porque Ele é aquele que vem para dominar as nações, é aquele que vem para julgar, todos aqueles que o temem, Ele vem para salvar. Esse é o nosso Deus. Então anunciem o poder de Deus, a majestade dele está sobre o povo de Israel e todos nós. Então nós sabemos que nós temos um Deus que cria, que sustenta, que protege, que guarda, especialmente os seus filhos que creem em Jesus como o Deus encarnado. E isso nos faz de novo nos alegrar, confiar e até mesmo relaxar em seus braços, no sentido de que não há nenhum rei, não há nenhum poder, não há nenhuma nação que é mais poderoso do que Deus. Então, diante das intempéries, circunstâncias que possam haver ou que há no país, no mundo, nas nações, continuemos a confiar nesse Deus que é um Deus criador, mantenedor, salvador e rei, que julga as nações como um cavaleiro do céu que vem para guerrear contra os seus inimigos. E lembrem sempre, Deus derrotou o maior inimigo, nosso inimigo, que é a morte, através da presença de Jesus com a sua vida, morte e ressurreição. E a Ele nós tememos, cremos e queremos adorar até o fim das nossas vidas. E com essas lições que ouvimos e aprendemos hoje, podemos dizer, sim, Deus dá a vitória ao seu povo, porque Ele é o único digno de ser temido,
louvado e adorado. Então, nunca se esqueça, dia a dia esse Deus nos carrega no colo e, por que não, carrega também as nossas pesadas cargas, como diz o salmista. Se gostou, compartilhe este conteúdo, mais uma vez, Salmo 68, com 35 versículos. Temos aí para você mais uma vez no dia de hoje. Quero agradecer a sua presença, a sua audiência, também você que nos acompanha, Delane Matos, de Piratini, abraço, de Cisterna, abraço também, bom dia também, Neiva Helvig, sempre conosco. Não deixe de compartilhar, semeie esta palavra a outras pessoas. Nós estamos aqui encerrando o Café Teológico deste sábado, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Continue também sempre ouvindo a nossa programação. Logo mais, 10 horas tem Hora por Você, 11 horas Pastor Welto com o culto doméstico, meio-dia Mensagem de Esperança, à tarde vem o Gaúcho Gospel, 18 horas tem um tempo de refletir, 18h06 começa o Ar no Escuro com o Ima Luster, e assim segue a programação musical e diversa programação. Amanhã tem mais uma vez o pastor que vai trazer o Ecos da Palavra, às 10 horas no Hora Luterana. Acompanhe também que nossa programação segue com você. Baixe o aplicativo, tenha consigo sempre esta nossa programação sintonizada com você, ok? Deus abençoe sua vida, seu trabalho, seu final de semana, e não se esqueça, colabore conosco, apoiando nosso trabalho, assinando a nossa revista. Se você ainda não é assinante, faça a sua assinatura, ok? pensenicsteológica.com. Nair Weissman diz bom dia também aí, ela está conosco, bom dia, feliz final de semana, muito obrigado igualmente para você. Abraço a todos, não se esqueça de compartilhar com os seus, tá? Ficamos aí mais uma vez com o Salmo 68. Abraço, bom final de semana a todos.